Todos nós sabemos que a história do mundo animal é surpreendente, e que já existiu várias espécies selvagens de animais hoje extintas que não tivemos a oportunidade de conhecer. Mas hoje com esse vídeo você saberá que isso pode acontecer, em um futuro bem próximo. Os animais extintos que os cientistas irão reviver, mesmo sendo selvagens. 10. Dente de sabre. O gato dente de sabre é membro de um grupo de vários animais mamíferos, que foram extintos e hoje os cientistas pensam em reviver. Esses animais selvagens extintos são caracterizados por dentes caninos longos e curvos, em forma de sabre que se projetam da boca quando fechados. Uma curiosidade é que os animais felinos dente de sabre era encontrado por todo o mundo antes de ser extinto da natureza. Os diferentes grupos desses animais desenvolveram suas características dente de sabre de forma totalmente independente. Eles são mais conhecidos por terem caninos superiores que se estendiam para baixo a partir da boca quando a boca estava fechada. A história mostra que os extintos dentes de sabre eram geralmente mais robustos do que os gatos de hoje e tinham uma constituição bastante semelhante à de um urso. Acredita-se que eles tenham sido excelentes caçadores, pegando animais selvagens como preguiças, mamutes e outras presas grandes. Os primeiros animais selvagens dentes de sabre a aparecerem foram os não mamíferos, como os gorgonopsídeos. Eles foram um dos primeiros grupos de animais selvagens a experimentar a especialização dos dentes de sabre, e muitos tinham caninos longos. Alguns tinham 2 pares de caninos superiores com 2 projetando-se para baixo de cada lado, mas a maioria tinha um par de caninos extremos superiores. Por causa de sua primitividade, eles são extremamente fáceis de distinguir dos macharodontes. Várias características definidoras são a falta de um processo coronoide, muitos pré-molares, pontiagudos mais semelhantes a cavilhas do que tesouras e crânios muito longos. Muitas das fontes de alimento dos felinos do extinto dentes de sabre eram grandes animais mamíferos selvagens, como elefantes, rinocerontes e outros herbívoros colossais da época. A evolução dos dentes caninos aumentou seu instinto carnívoro e por isso o dente de sabre foi cada vez mais se interessando em se alimentar por presas maiores. 9. Dodô. É um animal selvagem extinto da família dos pombos que era nativo de uma ilha no Oceano Índico a leste de Madagascar. Esse extinto animal era incapaz de voar e não tinha medo de seres humanos, pois evoluiu isolado e sem predadores naturais na ilha que habitava. Foi descoberto em 1598 por navegadores holandeses, e totalmente extintos em menos de 100 anos mais tarde. Relatos da história dizem que essa ave selvagem era caçada para servir de alimento para os marinheiros, e depois sofreu com o desmatamento e introdução de animais exóticos. Essa trágica história tornou o dodô um verdadeiro ícone da extinção. É considerado o mais famoso animal extinto em tempos históricos, com notável presença na cultura popular. O dodô tinha cerca de 1 metro de altura e podia pesar mais de 20 kg na natureza. Sua aparência externa é conhecida apenas por pinturas e textos escritos no século XVII, e, por conta da escassez dessas descrições, ainda é um mistério, assim como pouco se sabe sobre seu habitat e comportamento. Foi descrito com plumagem cinza acastanhada, patas amarelas, um tufo de penas na cauda, cabeça cinza sem penas, e o bico preto, amarelo e verde. A moela ajudava a ave a digerir os alimentos, incluindo frutas, e acredita-se que o principal habitat tenha sido as florestas costeiras nas áreas mais secas da ilha. Presume-se que esses animais extintos e selvagens que os cientistas querem reviver tenha deixado de voar devido à facilidade de se obter alimento e à relativa inexistência de predadores selvagens na ilha de Maurício. 8. Auroch. O auroch, também conhecido como aurochense, é uma espécie de animal bovino selvagem extintos, que habitou a Europa, Ásia e Norte da África. É considerado o ancestral do gado doméstico. O auroch tornou-se extinto em 1627, quando os últimos indivíduos da espécie morreram na Polônia. Auroch foi um dos maiores herbívoros da Europa pós-glacial, com um tamanho comparável ao do bisão europeu. O tamanho dos aurochs parece ter variado de acordo com a região em que eles viviam. Na Europa, as populações do norte eram maiores em média do que as do sul. Seus ossos frontais eram alongados e largos. Os chifres dos aurochs eram característicos em tamanho, curvatura e orientação. Podiam atingir até 80 centímetros de comprimento e entre 10 e 20 centímetros de diâmetro. Os chifres dos machos eram maiores, com uma curvatura mais aparente, e cresciam em um ângulo de 60 graus para o focinho e voltados para a frente. Não existe consenso sobre o habitat dos extintos aurochs que os cientistas querem reviver. Enquanto alguns autores consideram que a seleção de habitat desses bovinos fossem semelhantes ao do búfalo africano da floresta, outros descrevem a espécie como tendo habitado pastagens ao lado de outros grandes herbívoros da época. Os aurochs eram provavelmente pastadores e tinham uma seleção de alimentos semelhante aos do gado doméstico, porém habitando áreas mais úmidas que este último. 7. Pica-pau de bico marfim. Estes animais selvagens foram extintos desde 1944, mas foi avistado em 2005 numa zona do Arkansas chamada de Big Woods. Na altura foi descoberto apenas um macho. O governo dos Estados Unidos neste momento tem um plano de proteção desta espécie. Cientistas também já estudado a possibilidade de reviver esse animal selvagem extinto e expandir a área onde se encontra presente e verificar se não existem mais grupos nas zonas onde existia inicialmente. Este pica-pau é listado como um dos maiores pica-paus, sendo o 4º ou 5º maior. O dimorfismo sexual é verificado na sua crista, já que a do macho é vermelha e a da fêmea que é preta.
A sua coloração peitoral é branca e o resto das penas são pretas. Tem um tamanho aproximado a 50 centímetros. 6. Unicórnio siberiano. O unicórnio siberiano, hoje extinto, viveu há 200 mil anos durante o Pleistoceno. Era um parente próximo dos atuais rinocerontes. Porém era 3 vezes maior, seu chifre podia chegar a quase 2 metros de comprimento. Eram animais selvagens gigantes com 2 metros de altura, 6 metros de comprimento e um chifre único em sua testa com 2 metros de altura. O animal devia pesar em torno de 4 toneladas. As patas traseiras eram mais longas que as dianteiras. Gostavam de viver em regiões de neve, florestas boreais, nevadas e pequenas montanhas da Europa Oriental e Ásia, principalmente Ucrânia, Moldávia, China e sul da Rússia. 5. Tigres da Tasmânia. Os tigres da Tasmânia foram extintos da Austrália continental há milhares de anos antes da colonização europeia do continente, mas sobreviveram na ilha da Tasmânia junto com diversas espécies endêmicas de animais, e os cientistas já fazem projetos para reviver incluindo o diabo da Tasmânia. A caça intensiva encorajada por recompensas por os considerarem uma ameaça aos rebanhos é geralmente culpada por sua extinção, mas outros fatores que contribuíram podem ter sido doenças, a introdução de cães, dingos e a ocupação humana de seu habitat. O último registro visual da espécie desse animal selvagem ocorreu em 1932 e o último exemplar morreu no zoológico de Hobart em 7 de setembro de 1936. Apesar de ser oficialmente classificado como extinto, relatos de encontros ainda são reportados. O extinto tigre da Tasmânia lembrava um cachorro grande com pelo curto e um rabo firme que suavemente se estendia do corpo de certa forma similar àquele de um canguru. Muitos colonos europeus fizeram comparações diretas com a hiena, devido à sua postura incomum e comportamento geral. As listras eram mais marcadas em espécies mais jovens, desaparecendo à medida que esses animais selvagens se tornavam mais velhos. Uma das listras se estendia até o exterior da coxa traseira. Seu pelo era denso e macio, com comprimento até 15 milímetros. Em juvenis a ponta do rabo possuía uma crista. Suas orelhas arredondadas e eretas tinham comprimento de cerca de 8 centímetros e eram cobertas com pelo curto. A coloração variou de castanho amarelado claro a marrom escuro. A barriga era de cor creme. Os lobos da Tasmânia eram animais selvagens e caçadores noturnos e crepuscular, passando as horas de luz em pequenas cavernas ou troncos de árvores ocos em um ninho de galhos, casca de árvore ou folhagem de samambaias. Tinha tendência de fugir para as colinas e florestas para se abrigar durante o dia e caçava na charneca aberta à noite. 4. Periquito da Carolina. O periquito da Carolina é uma espécie extinta de ave que vivia no leste dos Estados Unidos, desde o Golfo do México aos Grandes Lagos. A espécie foi descrita pela primeira vez por Linneu em 1758 e desapareceu em 1918. Era o único psittaciforme endêmico da América do Norte. Depois de alguns estudos, os cientistas já planejam reviver esse lindo animal extinto. O periquito da Carolina era um pequeno papagaio verde muito semelhante em tamanho e coloração à jandaia amarela e à jandaia verdadeira. A maior parte da plumagem era verde com plumas verdes mais claras, uma cabeça amarela brilhante, testa laranja, e rosto estendendo-se para trás dos olhos e bochechas superiores. Os ombros eram amarelos, continuando ao longo da borda externa das asas. As penas primárias eram em sua maioria verdes, mas com bordas amarelas nas primárias externas. As coxas eram verdes na parte superior e amarelas nos pés. Os machos e fêmeas adultos eram idênticos na plumagem, porém os machos eram ligeiramente maiores do que as fêmeas. As pernas e pés eram castanhos claros. Eles compartilham os pés da família dos papagaios. A pele ao redor dos olhos era branca e o bico era de cor pálida. Essas aves pesam cerca de 280 gramas, têm 13 polegadas de comprimento e envergadura de 21 a 23 polegadas. Periquito da Carolina tinha a área de ocorrência mais ao norte de qualquer psitacídeo conhecido. Era encontrado do sul da Nova Inglaterra e Nova York e Wisconsin até Kentucky, Tennessee e Golfo do México. Também teve uma ampla distribuição ao oeste do rio Mississippi, até o oeste do leste do Colorado. 2. Mamute. O mamute é um animal selvagem extinto que pertenceu ao gênero Mammutus e à família Elephantidae incluída nos proboscídeos. Tal como os elefantes, estes animais selvagens apresentavam tromba e presas de marfim curvadas, que podiam atingir 5 metros de comprimento, mas tinham o corpo coberto de pelo. Estes animais extinguiram-se há apenas 5.600 anos e foram muito comuns no Paleolítico, onde foram uma fonte importante de alimentação do homem da pré-história. Os mamutes selvagens hoje em extinção viviam na África, Europa, norte da Ásia e América do Norte em climas temperados e frios. Já foram, no entanto, encontrados vestígios destes animais na América do Sul, como por exemplo, marcas de dentes. Estes animais extinguiram-se provavelmente devido às alterações climáticas do fim da Idade do Gelo. Descobertas mostram também que o ser humano teve papel fundamental sobre a extinção dos mamutes. A descoberta mostra que o ser humano da Idade da Pedra caçava mamutes para obtenção de comida e vestimentas e que usava seus ossos e couro para a fabricação. Uma curiosidade é que na Sibéria, descobriram-se restos de mamutes em excelente estado de conservação, como tutanos, peles com pelo e até sangue em estado líquido. Esta descoberta permitiu-se fazer estudos genéticos e averiguar que este gênero é mais próximo do elefante asiático que do africano. Atualmente há histórias reais sobre a possibilidade de clonar o DNA destes fósseis e fazer reviver a espécie.
A intenção é reviver esses animais extintos e inserir estes animais clonados numa reserva natural, chamada Parque Pleistoceno, na Rússia, na região siberiana. Porém não só o mamute será revivido, como também outras espécies de animais que agora estão extintas e tinham vivido nesse mesmo local, tendo estas a chance de serem revividas. 1. Moas. As moas são um grupo extinto de 9 espécies de aves selvagens não voadoras endêmicas da Nova Zelândia. As duas maiores espécies, Dinonis robustus e Dinonis novazelandiae, atingiam 3,6 metros de altura com o pescoço estendido e pesavam cerca de 230 kg. Quando os polinésios se estabeleceram na Nova Zelândia, por volta do ano 1280, a população de moas era de cerca de 58 mil indivíduos. Embora os esqueletos desses animais selvagens extintos fossem reconstruídos tradicionalmente em posições eretas para criar altura impressionante, a análise de sua articulação vertebral indicou que provavelmente elas projetavam suas cabeças para a frente, assim como um kiwi. A espinha foi figada na parte traseira da cabeça ao invés da base, indicando um alinhamento horizontal. Isso permitiria que esses animais pastassem em vegetações de baixa altitude, podendo ao mesmo tempo erguer suas cabeças e percorrer árvores quando necessário. Isto resultou em uma reconsideração ainda maior na altura da espécie. As moas são um grupo diverso. Suas características são principalmente seu tamanho, postura horizontal e ausência de asas. Seu corpo era fortemente apoiado por pernas grossas e pés consideravelmente grandes, pescoço longo acompanhado de uma cabeça pequena. Seu bico era largo e reto e suas narinas eram bem desenvolvidas. A moa gigante de Dinonis novazelandiae poderia atingir cerca de 3 metros de altura e 250 kg de peso, sendo assim a ave selvagem mais alta que já existiu no planeta. A moa de Dinonis novazelandiae botava de 1 a 2 ovos grandes com aproximadamente 24 centímetros de comprimento e 17 centímetros de largura. E esse foi os animais extintos que os cientistas querem reviver mesmo sendo selvagens.